professor. Boa noite, professor. Muito obrigado por terem respondido. Boa noite, Ana, Fernando. Tá tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Dentro do possível, sim. Eu pensei em você, Aninha, que você fosse esquecer de mim, nem fosse falar boa noite para mim. Fiquei até triste agora, viu? Mas vamos lá. Eu quero travar aqui o microfone. Entendi. Meus amigos, vamos iniciar hoje o segundo bimestre, né? Como vocês puderam observar aí, eu lancei a nota de vocês. Então, todos vocês já têm acesso aí, efetivamente, à nota. Perfeito. Foram bem na prova? A prova estava fácil ou estava difícil? Estava fácil. Estava fácil, né? Precisava só de um pouquinho de atenção, pesquisar bem. Então, como eu estava mencionando, já lancei as notas. Perfeito, a gente inicia hoje com a unidade 3, unidade 3, seção 1, tá? Na qual vocês sempre devem fazer, tendo em vista que a nossa disciplina é uma HMI, vocês devem sempre fazer uma atividade, uma leitura preliminar, e após o término da aula, não esqueçam de fazer as atividades diagnósticas no AVA. Por favor, eu sempre coloco isso tanto na pré-aula como na pós-aula, por favor, darem uma lida. Então, hoje a gente inicia unidade 3, seção 1, a aula passada foi prova, a gente, após o intervalo, faremos aí uma revisão da prova, para comentar só as questões, e amanhã é feriado, graças a Deus. Perfeito? Quem tiver alguma dúvida pode me interromper a qualquer momento que a gente vai discutir. Pergunto para vocês, cadê o restante dos nossos colegas? 9 alunos? O que aconteceu com os meus outros alunos? Vocês nunca foram de me abandonar? O que está acontecendo? Deve estar de isolamento social. Não entendi. Devem estar de isolamento social. Eles podem estar de isolamento social como a gente está, mas não de isolamento virtual. Né? De isolamento virtual estamos aqui. Estou brincando, professor. É só para sorrir um pouquinho. Só para contrair, né? Então, tá bom. Então, por favor, a galera tem que efetivamente assistir a aula aí, vamos se manter firmes. Agora a gente está na reta final de um semestre, parece que falta muito para terminar, passa tão rápido, né? Que a hora que for ver, a gente já efetivamente finalizou aí esse próximo bimestre e, consequentemente, o semestre, tá? Se a gente pegar aqui em junho, semana que vem já é maio, né? Em junho, praticamente na primeira quinzena, a gente já tem que começar com prova de novo. Então, vocês podem verificar que está logo aí. Tudo bem? Eu vou compartilhar a tela do AVA para a gente fazer o acompanhamento. Pode ser? Deixa eu só compartilhar aqui um minutinho. Tá? Compartilhar a tela do meu computador. E aqui eu vou entrar em fundamentos históricos do direito. Unidade 3. Seção 1. Tá todo mundo olhando aí? Tá tudo certo? Tá perfeito? Tá todo mundo achando aí a unidade 3? Tá aparecendo para todos vocês aí? Para mim, tá. Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá, meus amigos. A gente inicia, como eu já disse, né? Esse bimestre com a unidade 3.1, tá? De Fundamentos Históricos do Direito. Perfeito? E a gente vai tratar aqui, na unidade 3, seção 1, do direito ocidental moderno. Perfeito? Então, vamos fazer uma relação entre a Revolução Francesa,
o Código de Napoleão e o Código Civil Brasileiro. Então, nessa unidade 3.1, faremos aí a relação entre a Revolução Francesa, o Código de Napoleão e o Código Civil Brasileiro, tá? Então, vamos ouvir, né, ler esta máxima, ok? O entusiasmo é a maior força da alma. Conserva-o e nunca te faltará poder para conseguires o que desejas. Por favor, então, entusiasmo, pessoal. Cadê os nossos outros colegas que deveriam estar aqui conosco? Perfeito? Entusiasmo para a aula. A gente não pode perder efetivamente o entusiasmo, a vontade de estudar e se qualificar cada vez mais, porque o direito é isso. Tá? Tanta coisa acontecendo com essa pandemia, mas tanta coisa acontecendo, que eu digo na área jurídica, né? Muita coisa nova que demanda cada vez mais estudo, ok? Então, não é fácil, tá? Muita coisa. Então, a gente efetivamente tem que ir a cada momento se qualificando cada vez mais. Então, vamos lá. Então, essa máxima foi atribuída ao entusiasta Napoleão Bonaparte, por vezes, amado pela sua genialidade e carisma para com o povo francês, ora odiado como um canalha pelos seus adversários. Eles diziam que Napoleão Bonaparte, né, era efetivamente um traidor, o que eu não concordo, tá? Mas chegaremos lá. Ele foi um filho da Revolução Francesa que modernizou para sempre o direito. Nesta unidade, vamos aprender sobre as codificações do século XVIII e XIX e como o Código de Napoleão e sistemas jurídicos vigentes à época e seus reflexos para o Código Civil Brasileiro de 1916 e do saudoso Clovis Bevilacqua e do de 2002, né? Código Civil de 1916, do saudoso Clovis Bevilacqua e do atual Código Civil, ok, de 2002, que teve vigência aí efetivamente em 2003. Então, a gente vai entender isso, né, a leitura deste texto, para a gente poder imaginar a seguinte situação fática e responder aqui a 4 questões citadas. Não esqueçam que nós, advogados, né, temos efetivamente senso crítico, ok? Na verdade, nós estudamos hermenêutica, ok? E para desenvolver, né, esse nosso senso crítico, a interpretação da norma, a sua longitude, o longa-manus, que a gente chama da norma, ou seja, até onde esta norma efetivamente alcança, ok? Que nem hoje, então, uma discussão ferrenha, ainda não terminei de analisar, mas pós-aula com vocês, quero ter contato com isso, a discussão se o coronavírus é doença ocupacional ou não, uma briga ferrenha no Supremo Tribunal Federal, porque a medida provisória 927, né, que trata aí efetivamente da pandemia, né, e dos contratos de trabalho e assim vai, diz que efetivamente não é doença ocupacional. Supremo Tribunal Federal diz que efetivamente é. Aí vem a grande discussão, ok? Imaginem a seguinte situação fática para a gente que é do direito, tá? Uma grande gama de pessoas está morrendo aí de Covid. Poxa, a partir do momento que a gente fala que é doença ocupacional e que ele adquiriu no meio ambiente do trabalho, consequentemente, com o Código Civil de 2002, eu estou falando de pensão mensal vitalícia. Pensão mensal vitalícia, ou seja, uma repercussão jurídica simplesmente enorme, né? A partir do momento que eu falo que se a pessoa adquirir o coronavírus no meio ambiente de trabalho, a empresa tem responsabilidade e, efetivamente, ela tem que pagar aí, entre outras coisas, com o evento morte, uma pensão mensal vitalícia. Se a gente pegar a expectativa de vida aí do brasileiro de 75 anos,
Imagine a consequência jurídica disso. Imagine as empresas como é que vão olhar, né, para esta situação fática que é uma realidade. Como é que nós, como hermeneutas, intérpretes da norma, vamos colocar isso para os nossos clientes? Então, é uma situação para se pensar. Então, nessa ideologia, né, efetivamente a gente desenvolver aqui, perfeito, no início desta sessão, da unidade 3, sessão 1, esse nosso senso crítico de comportamento e começar, até a fisionomia aqui do rapaz, né, tá pensando a respeito desta situação. Então, efetivamente, a gente tem que analisar tudo com senso crítico, é isso que a gente aprende aqui no mundo do direito. Então, vamos lá. O seu professor de História do Direito, a fim de contextualizar o direito ocidental moderno, atribuiu-lhe a tarefa de responder a 4 questões e apresentar suas respostas ao final do semestre. Cada questão poderá ser respondida conforme você desenvolver novos conhecimentos sobre esse apaixonante tema. Assim, nesta primeira sessão, a seguinte questão deverá ser respondida: qual a importância da Revolução Francesa para o mundo ocidental, e principalmente para a codificação do Código Napoleão, e quais os reflexos no Código Civil Brasileiro de 16 e de 2002? A hora que a gente conseguir responder isso, nós vamos entender toda essa evolução histórica do direito, ok? Toda essa evolução histórica do direito, perfeito? E contextualizar aqui o direito ocidental moderno. Então, qual foi a importância da Revolução Francesa, tá? Em especial para o Código Civil de 16 e para o atual Código Civil de 2002. Então, entrando nesta linha, para que possamos responder às 4 questões citadas, é preciso compreender o sistema jurídico apresentado durante a Revolução do Direito Ocidental Moderno e sua completude, como é que ele se desenvolveu, que é o que nós estamos fazendo desde o início das nossas atividades, né? Fundamentos históricos do direito, que nada mais é do que ver a completude de todo o desenvolvimento, de todo um ordenamento jurídico. A todo momento, é aquilo que eu estava mencionando para vocês, a todo momento a gente tem que estar se atualizando no direito. Toda hora tem coisa nova. Toda hora, entendeu? E como eu já disse, né, e gosto de reprisar e reiterar esta frase de Rui Barbosa, o advogado que não estuda todos os dias é menos advogado, que eu acho efetivamente uma frase muito bem acertada, né? Com toda essa pandemia, com toda essa mudança em legislação em todas as searas do direito, civil, trabalhista, criminal, previdenciária, administrativa, ok? Efetivamente, a gente tem que estar sempre estudando. Caso contrário, se a gente não estiver estudando, teremos aí grandes problemas. Então, por favor, estudem a cada dia mais, por gentileza. Então, vamos lá. O que nós vamos focar nessa sessão 3.1? No estudo da Revolução Francesa e do Código de Napoleão Bonaparte, que trouxe inúmeros importantes reflexos ao Código Civil, a exemplo do princípio da irretroatividade das leis. A gente já sabe que, efetivamente, as leis não podem ser retroagidas, né? As leis, efetivamente, elas têm que partir daqui para frente. Perfeito? Então, já vejam que com a Revolução Francesa, para responder a questão elucidada aqui, já temos a exemplo do primeiro princípio, a irretroatividade das leis, ou seja, das normas jurídicas. Perfeito? A única retroatividade que é possível no direito brasileiro é no direito penal. A lei pode efetivamente retroagir para beneficiar o réu. Jamais retroagir, perfeito, para não beneficiar o réu. E assim vai. Então, as leis, via de regra, né, as normas jurídicas, via de regra, que são as leis, elas passam a ter vigência
da data da sua publicação para frente. Ela pega a data da sua aplicação e a sua aplicabilidade é futurista, é para frente, perfeito? E não para trás, ok? Então, é isso que efetivamente nós temos que levar em conta, tá? Vejam que este princípio da irretroatividade das leis veio aí do Código de Napoleão, né? A gente acabou absorvendo ele. Os vícios de consentimento. Quais são os vícios de consentimento constantes no nosso ordenamento jurídico, hein? Extrema relevância, isso. Os vícios do consentimento vêm efetivamente do direito civil, do direito obrigacional. E quais são eles, né? São o erro, o dolo, a coação, a simulação ou fraude. Então, quando a gente fala de vícios de consentimento, a gente tem que verificar se essa pessoa foi induzida a erro, se ela foi coagida, se ela foi, se teve uma fraude. Então, erro, dolo, coação, simulação ou fraude. Os vícios de consentimento. Vocês já chegaram a estudar vícios de consentimento no direito civil, com algum professor? Já chegaram a estudar ou não? Não. Então, vocês estudarão oportunamente os vícios de consentimento, mas já estou antecipando e falando quais são. O erro, dolo, coação, simulação ou fraude, tá? Então, veja que o Código de Napoleão já trouxe esses reflexos para o atual Código Civil. Tá? Como o dolo, a coação e o erro, acabei de falar, né? Erro, dolo, coação, simulação e fraude. O direito de propriedade, se a gente começar a analisar esses reflexos dos códigos de outras, as normativas de outros estados membros, né? A gente começa a perceber o quanto o nosso legislador nada faz. Tudo efetivamente a gente foi arraigado ao nosso ordenamento jurídico, tá? Com reflexos de outras legislações que a gente chama de esparsas, né? De outras legislações, de outros ordenamentos jurídicos que foi incorporado ao nosso. Por isso que a gente fala de reflexo. O direito de família, vejam que aqui o direito ele já começa a tomar forma e a ser subdividido, né? Vejam que o direito ele é uno e indivisível, ele só começa a ser subdividido apenas e tão somente para fins didáticos, ok? Apenas e tão somente para fins didáticos. Então, a gente está falando de princípio da irretroatividade das leis, dos vícios de consentimento, como o dolo, a coação e o erro, o direito de propriedade, o direito de família, do regime de bens e responsabilidade civil, que eu acabei de mencionar, né? Com esta pandemia, tá? O que haverá de ação de responsabilidade civil? Você imagina alguém que vai trabalhar e contrai aí a Covid-19 e diga, né, que efetivamente é responsabilidade do empregador, que ele deveria estar em quarentena e não trabalhando. Imaginem um reflexo disso, só desta responsabilidade civil aqui, dentro do nosso ordenamento jurídico. O alcance disso, né? Não sei se está claro para vocês, né, esse alcance. É muita gente, ok? Imaginem o tsunami de ações que as pessoas vão ingressar aí junto ao Poder Judiciário sob esta argumentação, tá? Ligado aí à responsabilidade civil. Então, vejam que é um estudo bem efetivamente acirrado. Por favor, ler esses dois links, né, para estudo que vocês têm aí, e vamos entrar, perfeito, na aula mesmo, ok? A gente fez uma breve introdução, falando efetivamente dos reflexos do Código de Napoleão aos nossos dois Códigos Civil. Por quê, hein, no Código Civil?
Porque o Código Civil, ele é viga mestra do direito. Ele efetivamente sustenta todo o ordenamento jurídico, né? Tudo está ligado ao direito civil. Ele que regula aí as relações interpessoais entre as pessoas, tá? Então, tudo está atrelado aí ao ordenamento do direito civil. Tudo está atrelado ao ordenamento do direito civil. Então, no Brasil, o Código Civil de 16 e o de 2002 reconheceram muitos institutos nascidos pelas mãos do Código de Napoleão. A exemplo do princípio da retroatividade das leis, do direito de propriedade, do casamento, do direito de família, do regime de bens, dentre outros temas. Então, os nossos dois códigos civis, né, de 16 e de 2002, tiveram influência direta do Código de Napoleão. O Código de Napoleão já tratava destes assuntos que o nosso atual Código Civil de 2002 e o Código de 16 também já tratavam. Ok? Então, o que ele fez? O que fizeram esses dois códigos, né? De 16 e de 2002? Absorveram, né, esses institutos que estavam efetivamente arraigados no Código de Napoleão. Devemos toda essa modernização do direito civil a Napoleão Bonaparte, ok? Que, sendo amado pela sua genialidade e carisma para com o povo francês, ou odiado pelos seus adversários, teve uma influência inequívoca e avassaladora para a história europeia. E, por fim, mundial. Lógico, ele era inovador, era uma pessoa que tinha visão futurista. Veja que já aquela época, ok, já se falava de retroatividade da norma, direito de propriedade, do casamento, do direito de família. Vejam quanto ele efetivamente influenciou e quanto efetivamente ele, como é que eu posso dizer? Como é que ele deu suporte, né, para que o nosso ordenamento jurídico, em especial o Código 16 de 2002, pudesse absorver aquilo que efetivamente ele pregou. Lógico, deu tão certo e é tão real isso, tá? Que não teve outra alternativa a não ser efetivamente a absorção dessa ideologia de pensamento. Mas não podemos compreender o surgimento do Código de Napoleão sem que antes conheçamos a Revolução Francesa. Lógico, né? Primeiro a gente fala da Revolução Francesa e depois fala efetivamente desses institutos, melhor dizendo. Afinal, se Napoleão é filho da Revolução, seu legado também o é. Então, aqui, como eu estou dizendo para vocês, é efetivamente uma introdução, né, desses pensamentos de Napoleão ao nosso Código de 16 e ao de 2002. Ao final do século XVIII, nascia o Estado contemporâneo da luta do terceiro Estado francês, o povo, contra a opressão, caracterizada pela miséria e pelo poder despótico das sucessivas e fracassadas monarquias absolutistas. O povo desejava liberdade, igualdade e fraternidade, através da representatividade e do sufrágio universal. Quando a gente fala sufrágio universal, a gente fala o direito ao voto. Se a gente fala direito ao voto, a gente está falando de um Estado democrático de direito, tá? Com vistas a uma construção de uma sociedade mais democrática, tá? Aqui o que eu acabei de mencionar. Então, quando a gente trata, ok, de liberdade, igualdade e fraternidade, perfeito? Através do voto, o que a gente quer é uma sociedade mais justa, tá? A gente fala efetivamente do Estado democrático do direito. Vejam aí, não quero falar de política, porque política cada um tem a sua, não quero entrar muito nesse âmago, né? Mas vocês vejam que o Bolsonaro, há semanas atrás aí, diz que estava pregando efetivamente a ditadura, o retrocesso disso, né? Porque se efetivamente a gente vem cada vez mais querendo o Estado democrático de direito para a construção de uma sociedade livre, igualitária e fraterna,
ok? E fazendo dela, podendo fazer parte dela através do voto, tá? Qualquer ar de ditadura é um retrocesso simplesmente enorme. Por isso que as principais instituições, não só as brasileiras como do mundo, ok, foram totalmente contra e deu efetivamente a representatividade que deveria dar. Tá? Aqui já se falava, né, o povo já desejava isso, liberdade, igualdade e fraternidade. Você imagina a gente retroceder, quer dizer, uma falta de consenso enorme, né? Não dá nem para pensar numa situação dessa. E nesse clima de desejo por um Estado organizado por leis que fossem voltadas ao cidadão, que em 1789 o povo revoluciona, acompanhado pela burguesia, destituindo a monarquia absolutista. Nada mais é que efetivamente a queda do poder, né? Vamos efetivamente dar o poder ao povo, ok? Leis que fossem voltadas ao cidadão. Por isso que na nossa Constituição Federal está esculpido nela que todo poder emana do povo. E é a grande verdade. É que a gente aqui no nosso país não sabe fazer, não sabe efetivamente aplicar, né? Entender que este poder que os governantes têm emana da gente. Entendeu? Emana da gente. Né? Todo o poder emana do povo. Esculpido na nossa Constituição Federal. Perfeito? Como resultado formal, surge a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Um dos mais jovens e brilhantes generais escolhidos para a Revolução foi, adivinha quem? Napoleão Bonaparte, do qual a burguesia esperava muito no sentido de dar ordem à situação política pela qual passava a França, naquele momento. Ele acabou por se tornar um ditador. Tamanho era o caos pelo qual passava aquela civilização. Perfeito? E nesse clima de desejo por um Estado organizado por leis que fossem voltadas ao cidadão, que em 1709 o povo revolucionava acompanhado pela burguesia destituindo a monarquia. Ele copiou aqui em cima, né? O que é essa Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão? Foi uma das primeiras a ser considerada universal e instituir um Estado juridicamente organizado através da sistematização das normas em forma de lei. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela já tinha uma visão, né, de ter um Estado juridicamente organizado. Perfeito? Como nós temos hoje, né? A importância, a partir do momento que nós, enquanto operadores do direito, não acreditarmos mais no poder judiciário, Estado juridicamente organizado, a gente tem que mudar de profissão, lamento dizer. Nós temos que mudar de profissão. Nós temos que, efetivamente, né, ter este... acreditar, né, exponencialmente, perfeito, que a gente está sobre a égide de um Estado democrático do direito e que o direito sempre irá prevalecer, o que é justo. Perfeito? A gente não pode nem pensar em ter uma outra visão distorcida a respeito desse assunto. Vocês vejam que em 1789, através da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, já se previa um Estado juridicamente organizado através da sistematização de normas em forma de lei. Lógico, onde não se tem norma, não se tem lei, efetivamente é o caos. A gente já estudou a respeito disso. A falta de norma, a falta de regulamentação, a falta de sistematização, ou seja, de como essas normas serão operadas, o que pode levar é o caos. Não tem outra alternativa. Perfeito? Então, em 1789 já tinha essa ideologia, né, desta aplicabilidade normativa, ok? Deixar o Estado efetivamente totalmente organizado. É dos ideais revolucionários que Napoleão se nutre para fazer do seu Código Civil
a codificação mais moderna da qual temos conhecimento para os moldes da sua época. Napoleão enfrentou uma França dividida entre o direito costumeiro ao norte, onde cada província se regulava pelos seus costumes, e o direito escrito do sul, onde predominava o direito romano. Então, vejam essa divisão, né? Ao norte, ok, tinha-se efetivamente o direito costumeiro, cada província fazia a sua norma costumeira, com os costumes regidos por aquela localidade. Já no sul, tinha o direito escrito, tá? Que tinha a absorção aí, ok, do direito romano, já acompanhava o direito romano, ou seja, nós tínhamos uma divisão, né, da França, ok, entre o direito costumeiro e o direito escrito. Tinha uma divisão do norte e do sul, perfeito? Essa foi a grande ideologia dele, que prevalecesse aí o direito escrito. Por isso que se teve a Revolução Francesa, né? O grande ideal era efetivamente colocar tudo como direito escrito, e não essa divisão da França nesse sentido, perfeito? Veja que as raízes do direito francês do sul estão no sistema romano-germânico, que estudamos na unidade 2. Vamos lá. Napoleão cria uma comissão com integrantes do norte e do sul, e o código que se produz na sequência torna-se modelo para todos os países da América Latina. Então, dos reflexos desse modelo podemos listar. Olha que legal, quanta coisa o nosso ordenamento jurídico acabou por absorver. O princípio da irretroatividade, como a gente já comentou, as normas não podem retroagir. A única norma que pode retroagir é a norma de direito penal, ok? E ainda assim, para beneficiar o réu, caso não tenha retroatividade, para beneficiar o réu, ela não pode retroagir, ok? Estrutura interna dos atos jurídicos e os vícios de consentimento, que nada mais é aqui que a formalização dos contratos. Então, a gente não pode ter vício de consentimento nesta formalização. E quando eu digo vício de consentimento, reitero aqui para vocês, estou falando de erro, dolo, coação, simulação ou fraude, que a gente já conversou a respeito disso, tá? Direito de propriedade, direito de família, o próprio casamento, regime de bens, filiação, transmissão da herança, ordem da vocação hereditária, responsabilidade civil e abuso de direito. Se vocês olharem por este simples quadro, verificarão que é tudo que a gente estuda aí no nosso ordenamento jurídico. E se vocês olharem bem mais a fundo, verificarão que é tudo que vocês estudarão nos 5 anos do curso de Direito na qual vocês estão fazendo. Lógico que dividindo isso em searas, né? Dentro do direito civil, dentro efetivamente do direito penal, dentro do direito de família, ok? Dentro das respectivas áreas aí do direito. Mas estudaremos cada uma destes tópicos. No final, quando vocês estiverem por se formar, vamos falar de transmissão da herança, né? Porque, via de regra, você nasce, casa, né? Tem filhos e morre. Essa é a linha da vida, ok? Então, a gente vai falar de direito sucessório para vocês lá no 9º, 10º semestre, 8º, lá no finalzão, ok? Então, vejam que é tudo, efetivamente, que a gente estuda até os dias atuais. Perfeito? Nessa linha, vocês devem ler, ok, efetivamente, o AVA, né, para entender aí tudo que a gente tratou agora. Eu peço encarecidamente, especialmente, que vocês deem uma lida nesta Revolução Francesa, quem foi efetivamente Napoleão Bonaparte,
o que ele deu, né? A gente já fez aqui uma mera introdução do que ele fez, o que ele trouxe, melhor dizendo, né, para o nosso ordenamento jurídico, o que foi efetivamente incorporado, está aqui na página 16, perfeito. O porquê teve a Revolução Francesa, porque a França foi dividida em direito costumeiro ao norte, direito escrito ao sul, ele queria a unificação disso e ter um único ordenamento jurídico, tá? Isso é de extrema importância. A própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão via efetivamente um Estado juridicamente organizado. Então, pediria a vocês, né, até como um trabalho pós-aula aí, dá uma lida, ainda que singela, na Revolução Francesa, as ideologias de Napoleão Bonaparte, para que a gente possa aí efetivamente entender a incorporação dos institutos dele no Código 16 e no Código de 2002, que a gente está aplicando até os dias de hoje. Né? Vejam que desde 1789, é tempo, hein? Tá? Os institutos que ele pregava, ok, prevalecem até a nossa atualidade, até o Código Civil de 2002. Tá? Vejam que a gente abriu a unidade falando que no Brasil o Código Civil 16 e o de 2002 reconhecem muitos institutos nascidos das mãos do Código de Napoleão. Então, imagine essa pessoa, né, a visão efetivamente futurista que ele tinha de organização estatal. Vejam que não é pouca coisa, não. A pessoa realmente, se a gente for pegar de 1789, a pessoa teria que ter uma visão assim muito futurista, né, para ver esse Estado devidamente organizado. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem ou não? Sim. Tudo bem. É isso aí ou não? Tudo bem, obrigada. Então, vou fazer uma perguntinha Deu para para você. entender, sim, professor. Deu para entender a evolução do Código de Napoleão, fazer a inclusão dela efetivamente no nosso ordenamento jurídico? Sim ou não? Sim. Professor, tem alguém compartilhando tela com o senhor. Compartilhando Eu acho tela. que é a Renata. Então, quem estiver compartilhando tela comigo, por favor. Né? A minha tela era essa. Que eu vou abrir a outra tela. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Deixa eu falar com uma moça aqui. Cadê ela? Que eu sempre... Letícia! Conseguiu entrar, Letícia? Deu tudo certo? Oi, sim, professor. Boa noite. Boa noite. O que aconteceu? O que estava dando de errado, Letícia? Não, hoje eu não estava conseguindo achar o link. Na aula que eu tenho com o senhor de Direito do Trabalho, na outra sala, não estava carregando, não sei por quê, na terça-feira. Eu tentei várias vezes e eu não consegui entrar na aula. Entendi, Letícia. Espero que você conseguiu. Agora está certo. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Querem me falar algo a respeito? Por enquanto, não. É interessante essa linha, né? Não sei se vocês conseguem refletir o quanto efetivamente teve essa evolução do direito. E eu sempre fico me perguntando, na verdade, entendeu? O que efetivamente os nossos próprios legisladores fizeram. Ou se eles pegaram, né, esses pensadores dessas épocas, perfeito, e efetivamente pegaram esse conglomerado de normas e colocaram nos institutos de Código Civil, Código Penal, Código Tributário e outros institutos jurídicos. O que vocês acham a respeito disso, hein? Queria compartilhar essa minha ideia com vocês.
Que aí eu penso sempre naquela situação, que nada se cria, tudo se copia. Vocês acham que é isso mesmo ou não? Ou que eu estou equivocado? Olha, dado pelo histórico, não só dos legisladores e líderes políticos, mas também da instituição do que seria o povo brasileiro, visivelmente, ao meu ver, é mais uma cópia. Porque todas as outras instituições que foram formadas, códigos até mais primérrimos, anteriores à Revolução Francesa, todos se deram justamente por isso, pela Revolução. Foi a ação direta do povo que institucionou a vontade de se legislar e criar-se condutas e códigos que fossem equivalentes às vontades e necessidades do povo naquela época. O Brasil, a gente não tem um histórico de revolução. O povo brasileiro, por si só, nunca se levantou para fazer praticamente nada. E as poucas vezes em que se levantou para fazer algo, não manteve essa luta após isso. Apenas institucionalizou aquela vontade, mas não se manteve com o mesmo afinco para se verificar se aquilo que eles desejavam estava sendo realizado, estava sendo cumprido e se estava progredindo de uma maneira correta. Então, os legisladores, a fim de poupar o trabalho de um povo, de uma certa forma, omisso, apenas pegavam as melhores ideias que se haviam aplicado em outras nações para tentar se fazer aqui de uma forma progressiva e pacífica, uma ideia de evolução legislativa. Só que, por mais que tenha funcionado em trâmites legais, através de texto e conteúdo, o povo por si só não tem essa noção do que é essa evolução, porque ele não participa diretamente, nem de forma pacífica e nem de forma revolucionária. Como é que é seu nome, por favor? Fernando Tainan, professor. Fernando, concordo com você perfeitamente, entendeu? Concordo, não faço qualquer retoque em qualquer fala sua, tá? É exatamente isso. A gente não tem histórico de revolução, ok? O povo brasileiro, efetivamente, é o que eu acabei de mencionar na minha fala, eles não entendem que o poder emana do povo, né? Isso está arraigado aí, está esculpido na nossa Constituição Federal, e o povo reclama demais, mas não sai à luta, não sai para discutir, ok? Não sai, não entende um povo como um povo unido, né? Não entendo como um povo unido. Vejam só até nessa, como eu já disse, reitero, pelo amor de Deus, tá? Vejam nessa pandemia, né, falando de política, a desorganização, né? Os governadores pensam de uma forma, prefeitos de outra, presidente de outra. Isso só pode levar efetivamente ao caos, entendeu? Como eu já mencionei, inclusive, né? Só pode nos levar ao caos. Então, efetivamente, quando a gente começa a estudar esses institutos jurídicos, né? Através destes pensadores, sempre vem a questão, né? E os legisladores da minha pátria? O que eles efetivamente fazem? O que os legisladores da minha pátria efetivamente fazem? Ou fizeram, né? Poxa, a meu ver, parece um monte de cópia fiel de outros ordenamentos jurídicos, né? Pouco melhorado, pouco mais rebuscado, mas criado jamais. Então, efetivamente, isso traz até um mal-estar, né? Porque a gente almeja tanto um Estado democrático de direito, e a partir do momento que a gente começa a estudar fundamentos históricos do direito, começa a entender esta evolução, aí a gente começa já, é o que eu mencionei, desenvolver o senso crítico, né? Poxa, e os legisladores para a qual eu efetivamente elegi, né? O que efetivamente eles estão fazendo para nós? Ou então todo o nosso ordenamento jurídico é uma cópia melhorada de outros ordenamentos? E aí fica a incógnita para a gente efetivamente poder discutir, né?
Então, eu sempre penso nisso, entendeu? Sempre penso nisso. Se a gente estudar aí direitos humanos, tá? Você vai efetivamente pegar o artigo 5º da Constituição Federal, você vê que ele efetivamente é totalmente copiado, né? Você fala, poxa, de outros ordenamentos. Você fala, pô, é cópia fiel isso. Por isso que as legislações no nosso país demoram demais para ser atualizadas. Demais. Os nossos legisladores deixam por lá, é só através de medida provisória, é só através de emenda à Constituição, e efetivamente fazer uma legislação que não paire dúvida, ok? É bem complicado, como eu falei para vocês. Pós-aula, eu quero ver o que o Supremo, o STF, falou a respeito se o Covid pode ser considerado doença ocupacional ou não, tá? Em decorrência da MP, da medida provisória 927. Isso tem um reflexo jurídico simplesmente enorme, tá? Simplesmente enorme. Aí eu estou falando de MP, quando eu falo de MP, estou falando de medida provisória, o nome já diz, medida provisória, ela vai efetivamente ser convertida em lei? Ela vai ter a sua eficácia regulamentada? Não terá? Então, tudo isso a gente já tem que começar a pensar. Tudo bem, amigo? Sim, tudo bem. Vamos para a unidade 3, seção 2. Está aqui. Então, vamos lá. Na seção 3.1, podemos conhecer as codificações dos séculos 18 e 19, e mais precisamente o Código de Napoleão e os sistemas jurídicos vigentes à época, que foram as bases para a formação do Código Civil brasileiro. Então, o Código Napoleão foi a viga mestra, né, para a elaboração do Código Civil brasileiro. Até então, o Código Civil de 16 e alguns regramentos do Código 16 passaram para, então, o atual Código Civil de 2002. Já nesta sessão, ok, vamos compreender os movimentos ideológicos que projetaram o Estado de Direito e os reflexos das guerras e da globalização para o direito contemporâneo. Ok? Então, vamos lá. Vou ler isso daqui, já que a gente está dando uma lida no AVA, né? Deixa eu aumentar isso aqui, que está tão pequenininho, acho que fica melhor para todo mundo. Você se lembra da situação geradora de aprendizagem? Seu professor de História do Direito, a fim de contextualizar o direito ocidental moderno, atribuiu a tarefa de responder a 4 questões e apresentar suas respostas ao final do semestre. Para que possa respondê-las, você precisa compreender os sistemas jurídicos apresentados durante a evolução do direito ocidental moderno, em sua completude. Cada questão poderá ser respondida conforme você ampliar seus conhecimentos sobre esse apaixonante tema. Eu entendo realmente que é um apaixonante tema, que você vai entendendo toda esta contextualização do direito moderno, tá? Assim, nesta segunda sessão, a seguinte questão deverá ser respondida. Em que consistia o constitucionalismo social em fase do surgimento de um Estado de Direito? Então, vamos lá. Vamos identificar aqui alguns conceitos desta sessão, tá? O Estado contemporâneo que hoje conhecemos nasceu do descontentamento contra um poder absoluto, sem leis ou regras que o limitassem. Então, na verdade, vigia a época, né, o absolutismo, ok? Com a ausência de lei, e o regramento, ok? Era efetivamente quem tinha o poder, tá? E aí você centralizar o poder na mão de uma única pessoa, você efetivamente corre um risco enorme, ok? Então, o povo nunca... por isso que a maioria dos grandes países, né, efetivamente vigia aí a democracia. É um sistema que realmente dá certo, entendeu? A gente tem que colocar o poder na mão do povo, né? As sucessivas revoluções que já estudamos nos mostraram que os países passaram a pautar seus governos por meio de leis garantidoras de uma ordem social, que nada mais é que o Estado democrático, né, de direito. Perfeito? Vamos colocar as leis, efetivamente, os projetos de leis, perdão, efetivamente para votação. Vamos discutir a respeito de cada um
desses projetos e vamos colocar em prática aí para que toda a sociedade possa fazer bem uso dela. Na prática, meus amigos, vocês sentirão muito isso, ok? Não é pouco não, mas é muito, né? Quando a gente tem uma lei muito bem elaborada e quando a gente tem uma lei muito mal elaborada, tá? Quando a gente tem uma lei mal elaborada, ela dá margem, efetivamente, para recurso, ela dá margem para um remédio jurídico chamado embargos de declaração, por contrariedade, obscuridade, omissão, perfeito? E, efetivamente, dá margem a uma palavra que é péssima para nós enquanto operadores do direito, ok? Que nada mais é do que a insegurança jurídica. Quando a gente não tem uma lei que seja clara, que seja precisa, que não comporta discussão, porque ela por si só, né, já responde por toda a ideologia que ela quer implantar, perfeito? Aí você está operando numa insegurança jurídica. Como, por exemplo, quando eu não gosto nada de medidas provisórias, tá? Porque eu nunca vou saber se ela será convertida em lei ou se ela não será convertida em lei. Eu nunca vou saber. É um tanto que complicado quando a gente fala efetivamente de medida provisória. Perfeito? Então, se a gente não tem a clareza dela, nos dá a entender, né, que efetivamente eu estou indo de encontro à insegurança jurídica. Isso é péssimo, né? Eu acabei de mencionar para vocês. Se a gente efetivamente não acreditar no direito, a gente tem que mudar de profissão. Mas aí vem a segunda pergunta. Será, mesmo acreditando no direito, será que as minhas normas são seguras? Será que eu tenho segurança jurídica para tudo? Ou eu estou, né, em cima de um ordenamento jurídico que me leva a esta insegurança jurídica? É um tanto que complicado, né? Será que efetivamente eu tenho segurança jurídica? Perfeito, mas eu tenho que acreditar que sim, obrigatoriamente. Mas nos levam, né, a refletir a respeito desse assunto. Por certo, para que se chegassem a revolucionar, algumas correntes filosóficas foram de fundamental importância à formação dos ideais. A exemplo do iluminismo e do liberalismo, que foram as correntes mais importantes para a formação de um novo pensar sobre a sua própria miséria e da relação desta com os governos que imperavam. Então, quando a gente fala efetivamente do iluminismo e liberalismo, tá, o povo começou a refletir, né? O povo começou a pensar sobre a sua própria miséria. Poxa, que absolutismo é esse, ok, que eu efetivamente vivo na miséria? E quem é esse governante, né, que imperava, que era imperador, que era o monarca, que era o mandante, né? Quem que é esta pessoa? Poxa, para ele ficar bem, eu tenho que ficar mal? Então, a gente não está falando na unidade 1, como nós já mencionamos, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a gente não está em cima, efetivamente, desses três pilares, né? Da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Então, começa a se pensar aqui alguns conceitos, né? Que absolutismo é esse, que é a melhor forma, que me leva à miséria, ok? Diante de um governo que é imperador, que não aceita a opinião do outro. Então, é um tanto complicado isso. O Estado contemporâneo que hoje conhecemos nasceu do descontentamento contra um poder absoluto, que eu acabei de mencionar, sem leis ou regras que o limitassem. Perfeito? Então, o direito vai estar sempre acima de tudo, ok? Sempre acima de tudo. A partir do momento que eu não tenho lei, ou não tenho regras garantidoras que limitem esse poder absoluto, aí nós começaremos a ter problemas, que é o caos. Perfeito? A partir do momento que o povo não acreditar
no ordenamento jurídico, não acreditar nas leis, aí a gente vai de encontro ao que nós chamamos de caos, um caos social. Isso a gente jamais pode deixar acontecer, tá? Principalmente enquanto operadores do direito. Perfeito? E a gente não pode nem dar o nosso juízo de opinião se a lei é boa ou é ruim. A gente tem que fazer cumprir a norma. Ok? Fazer cumprir a norma. As sucessivas revoluções que já estudamos nos mostram que os países passaram a pautar seus governos por meio de leis garantidoras de uma ordem social. Graças a Deus, né? Por certo, para que se chegassem a revolucionar, algumas correntes filosóficas foram de fundamental importância à formação dos ideais. A exemplo do iluminismo, o iluminismo pregava o uso da razão dissociada de dogmas e do pouco uso da reflexão. Ok? Nessa linha, meus amigos, até para a gente que, como eu sempre digo, do direito, o advogado é um ser desalmado, né? Você fica sempre naquela situação entre razão e emoção. Perfeito? A gente jamais pode confundir esses dois institutos, tá? O que é emoção, o que é razão. Ok? Para a nossa prática do dia a dia, perfeito? A gente efetivamente tem que aplicar a razão. A gente não pode entrar no embate jurídico, né? Imbuído de emoção, que aí você perde efetivamente a razão. Contanto que o advogado pode postular em causa própria, sim. Eu não preciso contratar um advogado para me defender. Eu, como sendo advogado, eu posso me autodefender, a minha autodefesa. Só que é o melhor dos mundos? Não é o melhor dos mundos. Porque eu não vou agir, já que eu estou numa relação jurídica, eu não vou agir com razão, que é o que pregava o iluminismo. Eu vou agir com emoção. E aí pode ser que, efetivamente, eu tenha problemas nesse sentido. Por isso que sempre se diz, e até a ordem prega isso, né? Quando a gente estiver num embate jurídico, que a gente contrate um outro advogado para nos defender, um outro colega de profissão. Por mais que a gente tenha conhecimento do assunto, por mais que a gente possa postular em causa própria, que de acordo com o iluminismo, que pregava a razão, e a gente tem que pregar a razão até os dias de hoje. Perfeito? O que é o certo, o que é o errado. Eu aqui no meu escritório escuto, na melhor dizendo, né, história triste todos os dias. Perfeito? História triste todos os dias. Se eu fosse efetivamente agir por emoção, nossa, eu já tinha dado tudo que eu tenho para todo mundo. Né? Mas eu tenho que agir com razão. Tem razão? Vamos entrar com ação. Não tem razão? Isso é aventura jurídica. Não cabe eu bater as portas aí do Poder Judiciário. Então, é nesta linha que a gente tem que traçar. Então, a exemplo do iluminismo e do liberalismo, que foram as correntes mais importantes para a formação de um novo pensar do povo, sobre sua própria miséria em relação aos governos que imperavam. Ok? E ele repete aqui, efetivamente, o texto que a gente estava lendo, ele só faz a diferença entre o iluminismo e do liberalismo. O liberalismo pretendia a não intervenção do Estado nas questões econômicas e sociais. Aí vem a pergunta para vocês. Será que em todo o nosso ordenamento jurídico a gente tem intervenção estatal ou não? Ou nós temos as causas de jurisdição voluntária e não as causas também de, efetivamente, jurisdição contenciosa? Será que em todas as causas tem que ter intervenção estatal? Tem alguém aí? Deixa eu ver se tem alguém aí dos meus alunos. Olha, professor, depende. Eu acho que é um pouco, principalmente na atual realidade em que a gente se encontra, não especificamente no caso dessa pandemia, mas tem muitas pessoas que elas necessitam do amparo estatal, pois elas são incapazes de entender a situação em que se encontram e, por isso, incapazes de se defender sem o auxílio do Estado para poder direcionar o que seria o caminho mais correto. Mas tem muitas pessoas que são sim capazes de
conseguirem solucionar suas próprias lides, seus próprios conflitos, sem que o Estado necessariamente intervenha e dite como que deve ser realizado cada situação. O problema é que a ideia liberal, não só do liberalismo clássico, mas atual, e o conceito, principalmente da Revolução Francesa, de igualdade, fraternidade e liberdade, é que muitas pessoas não estão em estados iguais. E sem esse estado de pé de igualdade, não há como deixar se afastar completamente o Estado de todas as ações. Então, eu creio que não seja uma resposta tão simples, se o Estado deve ou não agir. Até porque tem um próprio princípio constitucional em que o Estado ele não pode se omitir de ação. Se a ação foi levada ao Estado, ele deve sim responder por aquilo. Até porque ele tirou a nossa liberdade plenamente e abraçou-se dela dizendo que ele seria o regulador das situações de conflito para que se pudesse imperar algum tipo de senso de paz, para que se houvesse o conforto e evitasse tantas e tantas discussões ou problemas se alastrando de alguma forma. Isso. Porém, o nosso ordenamento jurídico, ele prevê, né, os processos de jurisdição voluntária, que nós não precisamos da intervenção do Estado. Mas tem alguns processos Sim. que obrigatoriamente tem que ter a intervenção do Estado. Ok? Isso que vocês irão estudar em processo civil, né? Os processos de jurisdição voluntária, onde não há efetivamente a intervenção estatal. Ok? Mas aqui o liberalismo, ele sempre pretendia, né, a intervenção do Estado nas questões econômicas e sociais. Ele pregava que o povo, por si só, poderia efetivamente resolver essas questões. E é uma grande discussão até nos dias de hoje. Tem dias que eu não dou aula para vocês, né? E eu estava conversando com um colega a respeito disso esses dias. E eu vou citar como exemplo. Eu estava falando que eu não estava dando aula nesses dias, por quê? Eu assisto o Jornal Nacional, quero ver aí efetivamente o que está acontecendo no mundo em decorrência da pandemia, e no final do Jornal Nacional sempre passa algumas empresas que estão fazendo doação, ok? Para a campanha aí da Covid-19. E são valores simplesmente astronômicos, né? Tal como o Itaú, que doou R$1 bilhão, Lojas Americanas, L'Oréal e outras inúmeras marcas, né? Banco Santander e assim vai. E eu até perguntei para o meu amigo que ministra a mesma disciplina que eu, essa Fundamentos Históricos do Direito, e eu fiz a seguinte pergunta para ele, ligado ao liberalismo. Engraçado, olha só o que efetivamente o poder privado, né, que as empresas privadas estão doando. Olha só efetivamente os números, Nestlé e outras mais. E eu fico perguntando, cadê efetivamente o Estado, né, nestas questões econômicas e sociais que a gente está vivendo hoje? Eu falei, com essas grandes empresas, né, doando os valores que estão doando, a gente está no caos que estamos hoje, eu fico imaginando se essas empresas não doassem um centavo. Aí vem minha pergunta, ok? Será que efetivamente a gente precisa do Estado ou a gente poderia se libertar do Estado e, de repente, ter uma convivência social melhor? Eu acredito que ainda não se há como libertar por completo do Estado, justamente pela falta de igualdade, principalmente de informação. Tem muita gente que elas não têm o devido conhecimento. Essas grandes empresas, elas estão fazendo isso. Eu tento até acreditar na boa vontade delas de entenderem a atual situação do mundo em que eles se encontram e tudo mais, até porque esse é um momento onde a gente tem de pensar como pessoas. Mas tem muitas empresas pequenas que elas não doam, não por falta de vontade, mas por falta de capital. Então, essas empresas grandes, elas conseguiram fazer essa doação, não que as pequenas não quisessem. E em outras questões mais diferentes da questão econômica,
tem muita gente, principalmente no nosso país, que não tem sequer nenhum tipo de acesso nenhuma à informação. Eu me vejo como um certo privilégio de estar conseguindo estar na aula de hoje. Apesar de eu ser bem relutante contra aulas online, sou 100% aula presencial, mas no momento não é possível. Mas eu tenho esse privilégio de, mesmo no distanciamento social, estar conseguindo ter aulas. Tem gente que não consegue, porque não tem a internet em casa, muitas vezes não tem o que comer, quem dirá ter acesso a um computador. Então, eles não têm acesso a essa informação. E pela falta de conhecimento deles, inevitavelmente, alguma pessoa vai tirar proveito da ignorância desse desinformado. E o Estado, em teoria, ele deveria regular essas situações para evitar a miséria, evitar a desigualdade e garantir um sustento digno a todos e o fim da ignorância. Mas ele não está fazendo. Agora vem a minha crítica mais uma vez a nós, enquanto povo, porque a gente perde tempo defendendo o Estado, ao invés de cobrar do Estado que ele deveria cumprir com suas obrigações para conosco. Porque se a gente arca com os nossos dispositivos legais, os nossos deveres enquanto cidadão, o Estado deveria arcar com os deveres dele enquanto Estado. Mas se ele não arca, isso dá brecha para que cresça de forma desacreditada a ideia de que o Estado ele é completamente ineficaz e despreparado. Mas o Estado nada mais é do que o reflexo do seu próprio povo. Se o povo ele é despreparado, se ele é ineficaz, se ele é ausente, o Estado ele vai ser da mesma forma ineficaz, despreparado e ausente. Concordo com você. Então, nessa linha, na verdade, a grande ideia é que a gente reflita aí a respeito do assunto, né? Se a gente efetivamente precisa do Estado, ok, ou se realmente o Estado não está atendendo aí as nossas expectativas, ok? Essa é a grande discussão que nós temos, né? Se o Estado efetivamente está cumprindo o seu ideal ou não. O liberalismo, ele pregava isso, ok? A não intervenção dos Estados nas questões econômicas e sociais. Ou seja, mesmo que ele pregava isso, até hoje a gente ainda pensa a respeito disso, né? Até aonde o Estado efetivamente é importante nas nossas relações econômicas e sociais. Perfeito, como você mencionou, é Fernando, né? Como você mencionou... Isso, professor. Tem muita gente sem cultura, isso e aquilo, então, se está sem cultura, concordo com você, mas foi o Estado omisso que não chegou a levar a cultura para essas pessoas, né? Porque se a gente for para um ordenamento jurídico, a educação é direito de todos, como a saúde, como o lazer, como outras coisas, é o que prega a nossa Constituição Federal, né? É o que está lá, esculpido, ordenamento jurídico. Mas, na prática, o Estado não está fazendo cumprir o que está escrito numa Constituição Federal. Está sendo omisso. Perfeito? Então, ele deveria ser o responsável por isso, né? E fico feliz em você falar que realmente é verdade isso, que vocês estão tendo a oportunidade de assistir uma aula online, tá? Porque hoje nós temos, eu que sou da área da educação, nada mais, nada menos que 33 milhões de crianças fora da escola. Isso antes da pandemia, tá? Com as escolas funcionando normalmente, 33 milhões de crianças fora da escola. Aí vem a minha pergunta, que país é esse que a gente vai fazer? Que cidadãos são esses? Onde 33 milhões de crianças fora da escola. Onde 3% efetivamente conseguem chegar onde vocês estão, no nível superior. Da população restante não chega. Vocês sabem que eu sou adepto ao direito do trabalho. Eu sou militante do direito do trabalho. Não é raro as pessoas virem aqui no meu escritório para assinar uma procuração, e a hora que eu ponho a procuração para assinar, a pessoa fala, doutor, só que tem um probleminha, eu sou analfabeto. Eu não sei escrever e não sei ler. Então, nossa, você é analfabeto? Sim. Então, nos dias de hoje, com tanta informação, com tanta tecnologia, com tanta coisa, né, à disposição,
tem pessoas que ainda são analfabetas, é uma realidade. Eu pego, né, uma certa recorrência, pessoas aqui que efetivamente não conseguem assinar o seu próprio nome. Isso faz muito mal, entendeu? Isso faz muito mal. Primeiro, para mim, que sou da área da educação, sou operador de direito, falar, poxa, ainda nos dias de hoje temos pessoas analfabetas. Então, é esse reflexo, né, que eu gostaria que vocês fizessem a respeito desse liberalismo, né, dessa não intervenção do Estado ou da intervenção do Estado. Aí cada um tem a sua opinião a respeito de determinado assunto. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem? Tudo Alguma bem. pergunta mais? Tudo bem. Desses ideais surgem os movimentos constitucionais e o constitucionalismo, como um sistema de defesa do regime constitucional, ou seja, de governos regulados por uma Constituição, que eu acabei de falar isso, né? Acabei de falar de educação. Educação é direito de todos. Como é que eu tenho uma pessoa, se educação é direito de todos, como é que eu tenho uma pessoa que vem no meu escritório que não tem educação? Que não sabe assinar seu nome? É difícil para um operador de direito, para quem está na militância, escutar isso. Eu sou analfabeto. Perfeito, dá vontade de pegar essa pessoa e levar até Brasília e falar, essa pessoa é analfabeta. Cadê a Constituição Federal aqui que fala que a educação é direito de todos? É um tanto que complicado isso, né? Então, desses ideais surgem os movimentos constitucionais e o constitucionalismo como um sistema de defesa do regime constitucional, ou seja, de governos regulados por uma Constituição que, além de normas e suas garantias, incluam preceitos relativos à defesa dos direitos humanos fundamentais. O objetivo do constitucionalismo é defender os direitos humanos contra o próprio Estado, para que o Estado não tenha um abuso de direito. Ok? Então, todo o poder emana do povo, tá? Nos seus estritos limites. Esse poder não é ilimitado. Esse poder é limitado, tá? Quando um Estado sistematiza suas normas em forma de leis, podemos dizer que temos um Estado de direito. Lógico, graças a Deus, né? Temos que seguir, ok? Não é um direito ilimitado, é um direito limitado aos termos, né, das leis. Temos que seguir, efetivamente, o Estado, melhor dizendo, né? Tem que seguir o que diz o ordenamento jurídico. Tudo bem, meus amigos, até aqui ou não? Sim. Sim. Tá dando para vocês entenderem? Essa unidade é longa, né? Sim, eu vou parar professor, aqui. Oi. Para mim, pelo menos, não está aparecendo o compartilhamento de tela. E nem sequer está aparecendo o senhor. Não, A eu tela não vou cinza. aparecer porque eu estou compartilhando a tela, mas vamos ver aqui. Ah, Tá. eu realmente deixei, acho que, de compartilhar. Então, vamos agora. É. Compartilhar. Aqui. Acho que a hora que eu sair para ver, Agora sim, voltou. voltou, né? Pô, vocês têm que me dar um toque, meus amigos. Senão... Estou na unidade 2. Aqui, ó. Estava exatamente aqui, ó. Parei aqui, ó. Sim. Quando um Estado sistematiza suas normas em forma de leis, podemos dizer que temos um Estado de direito. Pessoal, vou parar aqui para tomar um cafezinho. Pode ser? Tomar uma água? Sem problema. Pode. Deixa eu parar aqui a nossa gravação.